Desde criança, Bátira era chamado de estranho. Não porque fazia algo errado, mas porque fazia diferente. Enquanto os outros jogavam como mandavam, ele jogava como ele sentia. Enquanto os outros seguiam o óbvio, ele seguia o instinto. E o mundo, quando não entende algo, chama de loucura. E se você parar para pensar com honestidade, isso não é só sobre o Bátira. Todo mundo que tenta fazer algo fora do comum já escutou isso em algum momento. Isso não vai dar certo, você tá viajando. Para com isso, seja realista. Você é doido? A cada palavra muda, mas a intenção é a mesma. Te trazer de volta para a linha, para a curva média, para a vida segura, para a existência aceitável. E talvez você já tenha estado exatamente aí, com uma ideia que empolgava o seu peito e um medo que apertava sua garganta, porque ninguém ao seu redor acreditava, porque ninguém parecia ver o que você via. Bátira também passou por isso. Ele cresceu achando que o problema era ele, achando que talvez precisasse mudar, talvez diminuir, talvez calar. E é assim que muita gente começa a se perder, não de uma vez, mas aos poucos. A gente começa a trocar o que sente pelo que esperam, troca o que quer pelo que é aceito, troca a verdade pelo conforto, e sem perceber vai se afastando de si mesmo. No Bátira, isso ganha um nome: o monstro. O monstro nunca foi algo ruim, é só uma forma que ele encontrou para explicar aquilo que ninguém entendia. O instinto, a criatividade, a vontade de jogar do jeito dele. E todo mundo tem um monstro desses. Talvez você só chame ele por outro nome. Pode ser aquela vontade que você nunca falou em voz alta. Pode ser aquele sonho que você esconde porque parece grande demais. Pode ser aquela ideia que você enterra porque todo mundo disse que era impossível. O mundo ensina cedo que esse monstro precisa ser controlado, que maturidade é silenciar, que crescer é se moldar, que segurança é seguir o caminho que já foi aprovado pelos outros. Mas olha ao seu redor com atenção. As pessoas que mudaram tudo nunca seguiram o caminho aprovado. Quando Steve Jobs decidiu largar a faculdade e insistir numa ideia que misturava tecnologia e arte, disseram que era delírio. Quando Michael Jordan foi cortado do time da escola, disseram que ele não tinha nível. Quando Messi era pequeno demais, frágil demais, fora do padrão, disseram que não daria certo. Quando Cristiano Ronaldo treinava obsessivamente enquanto os outros descansavam, disseram que ele exagerava. Todos eles tinham algo em comum. Todos foram chamados de loucos antes de serem chamados de gênios. E isso não é coincidência, porque o mundo só reconhece depois, antes ele julga. O Bátira sente isso quando percebe que passou tempo demais esperando alguém validar quem ele era. Esperando companhia, esperando aceitação, esperando que alguém dissesse vai, agora pode. Até que chega o momento do despertar. O jogo contra o time do Izag, ele não é só uma partida. É uma metáfora da vida. Ali o Bátira entende que continuar passando a bola não era humildade, era medo. Medo de errar sozinho, medo de falhar sem ter com quem dividir a culpa, medo de assumir o próprio caminho. E é aí que entra o ego. Não um ego vazio, não um ego arrogante, mas o ego verdadeiro. A voz que diz, é a sua vez. Todo mundo tem um momento desse na vida. Um ponto em que continuar agradando começa a doer mais do que arriscar. Um ponto em que seguir o fluxo vira traição pessoal. O ego certo não grita para esmagar os outros. Ele sussurra para te acordar. E quando você escuta, não tem mais como fingir. É nesse ponto que tudo se junta. A loucura que te apontaram, o monstro que você escondeu e o ego que pede espaço. Não são coisas diferentes. São parte da mesma verdade. Ser chamado de louco quase sempre é o primeiro sinal de que você está tentando fazer algo real. O monstro é só sua identidade pedindo liberdade, e o ego é a coragem de assumir isso sem pedir desculpas. As pessoas que chegaram mais longe da história não foram aquelas aceitas no começo, mas sim as mais insistentes, as que ouviram o barulho interno mesmo quando o barulho externo era maior, as que seguiram quando ninguém acreditava, as que foram fora da curva quando todo mundo pedia normalidade, e no fim foram reconhecidas exatamente por isso. Então a lição aqui não é sobre futebol, nem sobre anime, nem sobre personagens. É sobre você. Não importa se te chamaram de louco, não importa se te chamaram de fora da curva, não importa se ninguém entende agora. Se você escutar a voz do monstro que existe aí dentro, se usar isso não para se perder, mas para se despertar,
se tiver coragem de seguir o seu próprio caminho, você vai mais longe do que qualquer pessoa que escolheu apenas se encaixar. Ser fora da curva não é um defeito, é o início de toda grande coisa. O mundo não muda por quem se adapta, ele muda por quem insiste. E no final, a pergunta que fica não é se você vai ser julgado, isso aí já é garantido. A pergunta é: você vai se trair para evitar isso? Ou vai correr atrás do que você nasceu para ser?